Havia um cara muito descolado chamado algo como Joe Dispenza, que é um charlatão. Gabriele Otogen fez uma pesquisa maravilhosa, onde ela fez com que as pessoas manifestassem, ela as conectou a esses monitores de pressão arterial. E o que ela descobriu foi: Acreditar é essencial para perseverar. faço essa técnica cerca de 10 vezes por dia, em várias situações. Isso aumentou muito minha motivação. Isso é um aumento inacreditável na motivação. Desabafar não faz bem. A literatura mostra que não é um comportamento saudável. O principal motivo das pessoas não alcançarem objetivos é porque Você mencionou no começo do livro que fazer dieta e mudar a forma como você se alimenta é uma questão de crença. E o que eu percebo, e me peguei concordando com isso, é que fazer dieta realmente é como uma crença quase religiosa, não é? Ao entrar na internet, alguém diz que refrigerante diet não faz tanto mal e não há estudos mostrando isso. Já respondem falando de insulina e dieta keto. Você fica sem saber o que dizer. E é como se você segue a dieta keto ou paleo, ou faz crossfit ou algum tipo específico de treino, aparentemente por lei você não pode ficar quieto sobre isso até encontrar a próxima dieta da moda para seguir e transformar isso em toda a sua personalidade. esse era meio que eu. É exatamente isso. Eu ficava defendendo todos os benefícios da flexibilidade metabólica, e antes disso era o vegetarianismo, e antes disso era a dieta com pouca gordura. E, sabe, eu fui de dieta em dieta e minha estante ficou cheia de livros sobre todos os tipos de dietas diferentes. E todas elas realmente funcionaram. Todas funcionaram, até que pararam de funcionar. Quando eu perdi a convicção de que acreditava na única e verdadeira dieta e alguém questionava essa convicção, bem, então tudo desmoronava, porque era essa crença que me sustentava. Porque o que sabemos, Jordan, é que o principal motivo pelo qual alguém não alcança seus objetivos, seja em relação à forma física, finanças, relacionamentos, família ou negócios, o motivo número 1 pelo qual as pessoas não atingem uma meta é porque desistem. É simples assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Esse é o principal motivo, o que é realmente impressionante, porque com todo o tempo que gastamos pensando, eu não tenho os recursos certos, eu não tenho as informações certas, deixa eu comprar outro livro sobre esse assunto. Vou descobrir o que fazer e como fazer isso. Na verdade, a principal coisa que você pode fazer é aprender a perseverar. Então, comigo, fazendo dieta, quando eu achava que tinha encontrado a única e verdadeira dieta, eu conseguia manter essa motivação. Mas assim que alguém me dava alguma informação que colocava uma dúvida nisso, nessa fachada que eu tinha construído sobre por que essa era a única e verdadeira dieta, eu parava de fazer dieta e fazia coisas como, sabe, eu comia um pedaço de pizza e dizia: ah, quer saber? Nenhuma dessas dietas funciona mesmo. Eu só tenho um metabolismo lento. Eu sou grande por natureza. Sei lá, é a indústria alimentícia que faz isso comigo. Nenhuma dieta funciona. E aí, claro, depois da pizza vem a cerveja para acompanhar e as batatas fritas, né? E então, ao invés de perceber uma crença libertadora, eu continuava me apegando a essas crenças limitantes. Adotei a crença libertadora de que posso mudar o que vou comer a seguir, diferente do antigo efeito dane-se que eu tinha antes. O efeito dane-se diz que, sabe, ah, dane-se, eu já... Já vi esse efeito acontecer, né? Exatamente. Esse fenômeno psicológico ocorre quando você pensa que já estragou tudo e decide aproveitar mesmo assim. Vou começar a dieta amanhã, no ano novo, ou quando der. E então, essa mudança fundamental de examinar essas crenças limitantes e perceber que essas crenças são ferramentas, não verdades. Essa foi a grande revelação para mim nos últimos 6 anos de pesquisa com este livro. Eu estava me apegando a uma crença como se fosse um fato. Eu estava procurando por provas de que eram verdadeiras. Mas crenças não são fatos. Acredito que muitos dos nossos problemas atuais, tanto interpessoais quanto geopolíticos, vêm do fato de que muitas pessoas acham que sua fé é um fato e que as coisas que consideram fatos não passam de crenças. Por isso temos mais liberdade do que pensamos. Apesar de gostar de criticar as dietas, prefiro seguir em frente porque você está certo. Confundir nossas crenças com fatos. Eu percebo que muitas vezes, quando estou realmente meio que enojado ou totalmente confuso com a perspectiva de alguém, seja online ou pessoalmente, só preciso fazer algumas perguntas e percebo: ah, entendi. Você está equivocadamente igualando sua visão moral pessoal do mundo com o suposto fato de que é assim que todo mundo deveria viver, ou que todo mundo acredita nisso, ou algo do tipo. Não acredito que todas as crenças sejam iguais. Alguém pode tratar a filha como gado, vendê-la, ou abusar sexualmente de mulheres por causa de suas roupas. Esses são sistemas de crença defeituosos. Se toda a sua cultura adota isso, há algo seriamente errado, como brinquei antes quando alguns amigos dizem: Jordan é fascista, certo? Eu não acredito que todas essas crenças em particular sejam iguais, e parece que talvez você também concorde com isso.
Novamente, não vou entrar em política neste programa porque não vou fazer isso. Mas há realmente humanos. Não sei se isso é algo humano ou recente, onde as pessoas dizem acredito nisso e sempre acreditei, então é verdade. Quem não acredita nisso está errado, seja por engano ou, mais provavelmente, por ser uma pessoa má com crenças ruins. E, portanto, devemos, sei lá, matá-los ou, sabe, lutar contra eles com unhas e dentes porque nossas crenças estão corretas e são o jeito certo de fazer as coisas. Acredito que aí está a origem de muitos problemas, como vemos nas disputas políticas. Quero dizer, minha política é que não quero ouvir ninguém que não consiga argumentar pelos dois lados. E, francamente, se você não consegue fazer isso, tipo, vamos supor que há uma questão pela qual você realmente se importa e você pensa, meu Deus, é claro quem são os mocinhos e os vilões nessa questão, e você acha que é tão simples. Defenda o ponto de vista do seu oponente da melhor forma e tente convencer seus amigos que concordam com você a adotar a perspectiva do seu oponente. Se você não consegue fazer isso, cale a boca. Sim, você não merece expressar sua opinião nas redes sociais e francamente acho que a grande maioria das pessoas concorda comigo. Só as pessoas barulhentas dos dois lados não sabem o que nuance significa e acham que tudo é preto ou branco. Quando penso nisso, é algo bem convincente para mim, pelo menos do ponto de vista do que falamos online. Quando se trata das nossas opiniões sobre nós, sobre quem amamos e sobre o mundo, não percebemos que um fato tem definição bem específica. Fato é uma verdade objetiva, certo? O mundo se assemelha mais a uma esfera do que a algo plano. Isso é verdade, queira você acreditar ou não. Desculpe, terraplanistas, é um fato. Já a fé é uma convicção sem necessidade de evidências. Então, o que acontece após a morte? Talvez a fé de que Deus vai recompensar os justos. Isso é uma questão de fé. Isso não exige evidências. Entre o fato e a fé está a crença. Uma crença é uma convicção firmemente sustentada que pode ser revisada com base em novas evidências. Não é fé cega, não é fato, é crença. E a maioria das coisas importantes na nossa vida nós fazemos com base em crenças, certo? Não é uma convicção de certeza absoluta baseada em evidências. Não se trata de fé cega. A maioria das nossas decisões é assim. Devo aceitar este emprego? Devo fazer negócios com esta pessoa? Devo me casar com esta pessoa? Devo me mudar para esta cidade? Essas são coisas que são impossíveis de saber porque dizem respeito ao que vai acontecer no futuro, e por isso são baseadas unicamente na crença. Se a maioria das nossas grandes decisões na vida se baseia em crenças, é essencial acertar. Precisamos analisá-las e perguntar: isso é uma crença limitante? Isso está reduzindo minha motivação e aumentando o sofrimento? Ou é uma crença libertadora que me dá mais motivação e reduz meu sofrimento? Então, a crença é essencialmente a chave para, bem, eu ia dizer motivação, mas não exatamente. É a chave para a perseverança em vez da motivação. Isso está correto? Você concorda com isso? Acho que isso é essencial para a motivação e para diminuir o sofrimento, que é meu objetivo. Jordan, na primeira parte da minha vida, eu era como David Goggins. Só Deus se mate. E tipo, sabe, e eu acho que David Goggins é incrível. Eu acho que ele é um exemplo incrível do que é possível quando a mente é mais forte do que a matéria, certo? Que você pode fazer as coisas acontecerem pela força de vontade. Há limitações nos estudos sobre como isso funciona e falo dos lados negativos do pensamento positivo. Isso envolve muitos fatores. Mas o que realmente me interessa hoje em dia, como pai de um adolescente que vai para a faculdade em breve na minha carreira, nos meus relacionamentos, é a paz que eu procuro. O mundo está simplesmente louco demais para eu ter mais coisas na minha lista de tarefas e expectativas ainda maiores. Eu quero viver de forma mais saudável, viver mais tempo, viver melhor e estar em paz. E o que eu percebi na minha própria vida é que muito do meu sofrimento, o sofrimento das pessoas ao meu redor, era causado por essas crenças limitantes, essas coisas às quais nos apegamos como se fossem verdadeiras, certo? Como se fossem fatos. Não questionamos essas crenças, ficam internas como nosso próprio rosto, todos temos um. Mas se eu pedisse para você olhar para o seu rosto, você não consegue olhar para o seu rosto. A menos que esteja olhando em um espelho, você não consegue ver o seu próprio rosto. E é exatamente a mesma coisa com as nossas crenças limitantes ocultas. Elas estão sempre escondidas de nós. Agora, o interessante é que conseguimos vê-las nos outros. Se pensar nas pessoas que conhece, provavelmente consegue listar suas crenças limitantes. Mas quando são nossas crenças, que todos temos, ficam ocultas, pois achamos que são fatos. Ouço isso sempre. A principal crença limitante: não tenho tempo. Não há tempo suficiente no dia, certo?
Tempo pra quê? Tipo, a raça humana tem 200 mil anos, o planeta tem bilhões de anos. Pra onde você está indo é só uma crença limitante de que todos nós estamos ficando sem tempo. Que, meu Deus, corre, 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 todos temos que estar ocupados. Então, eu não tenho tempo suficiente. É tarde demais. Eu sou velho demais. Eu sou jovem demais. Eu sou isso demais. Eu sou aquilo demais. Eu tenho esse diagnóstico. Eu tenho essa limitação. Todas essas coisas, nós estamos tão comprometidos em provar que são verdadeiras que começamos a enxergar a realidade do jeito que acreditamos que ela é. Para mim, isso foi uma grande mudança psíquica, pois antes eu dizia que ver é crer. Já ouvimos isso. Para acreditar é preciso ver. Isso é verdade. Mas o que também é verdade é que acreditar é ver. Também é verdade ao contrário, que sabemos que o que você acredita pode literalmente mudar o que você é capaz de ver. Sim, é engraçado notar essas crenças limitantes nos outros, pois lembro de quando era mais ligado a autoajuda e coach. Sei que muitos vão achar que este episódio é autoajuda. Começando meio assim, mas agora eu estou mais interessado na ciência, porque, sei lá, esse negócio de pensamento positivo é bobo e não funciona. E muita coisa que eu achava que era tipo uma chave mágica pra tudo acabou sendo besteira. Lembra daquela coisa toda? Lembra daquela pose de poder da Amy Cuddy? E era tipo, você faz isso? Tony Robbins ou alguém assim falava que era preciso fazer isso, mas no final era tudo besteira inventada. Ou o estudo das camareiras. Eu sou muito ligado nessas coisas. Lembra do estudo das camareiras? Aquele, bem, na verdade há um monte deles. Disseram a elas que isso era exercício, então acharam que queimaram muitas calorias, mas na verdade não queimaram. O estudo nunca foi realmente publicado. Acontece que era só meio que boato. E aí teve o estudo do milkshake que aparentemente aumentava a grelina. Sim, mas aumentou a grelina em quantidades microscópicas, mas também não afetou a fome de verdade. O estudo das faxineiras foi publicado, mas não replicou. Não mostrou os mesmos resultados. O estudo sobre os caras em que pegaram os idosos e os colocaram em uma casa, como se fosse nos anos 1950, esse, na verdade, nunca foi publicado, então esse também não pôde ser replicado. Então esse foi aquele em que pegaram os idosos e colocaram músicas antigas, pinturas antigas e programas de TV antigos. Basicamente, era como se você tivesse 20 anos de novo. E aí disseram, olha, todo mundo está agindo como se fosse mais jovem e a função cerebral está melhorando. Mas na verdade não foi bem assim. Isso é só anedótico. Nunca foi publicado, entendi. Chamava-se o estudo Counterclockwise e nunca foi replicado, nem sequer publicado. Esses foram alguns estudos que despertaram meu interesse pelo assunto, pois pensei, uau, isso é incrível. Por que não estamos todos fazendo essa intervenção? Se pudesse nos colocar em ambientes parecidos com nossa juventude, todos seríamos mais jovens. Isso deveria ser feito em grande escala. Ao aprofundar a pesquisa, crenças não se transformam em biologia. Esse é um mito em todo esse campo de que existe algum tipo de poder mágico em que quando eu acredito em certas coisas, minhas mitocôndrias fazem isso ou aquilo. E não, isso não é verdade. Não é assim que funciona. No entanto, ainda é super poderoso quando você entende como realmente funciona. Vou te mostrar um estudo real já replicado diversas vezes. Esse estudo é sobre esteroides, onde eles deram uma intervenção para 2 grupos de caras. Eles disseram, ok, aqui está o seu protocolo de treino. Um grupo foi o controle e não recebeu intervenção. Ao outro deram um esteroide que era placebo. Então eles disseram para eles, aqui está um esteroide, mas não contaram que na verdade era completamente inerte. Agora, o incrível desse estudo é que esses caras que achavam que estavam tomando um esteroide ganharam mais massa muscular. Placebos podem aumentar a massa muscular. Tipo, isso é realmente impressionante. Então, posso perguntar, isso provavelmente está explicado no estudo, mas eu preciso dizer, como alguém que levanta peso, foi o placebo que aumentou a massa muscular, ou eles treinaram mais pesado porque, entre aspas, sabiam que estavam usando esteroides, e assim o corpo deles reagiu de forma diferente? Porque isso é diferente de simplesmente acreditar e ganhar músculo. Aqui, eu só treinei mais pesado esperando mais benefício, e isso realmente deu resultado. Você sabe se é esse o caso? Então, é verdade que suas crenças vão mudar sua biologia, mas o caminho não é direto. O caminho passa pelo comportamento. Por isso começamos falando de motivação, pois você está certo. Acontece que os caras que achavam que estavam tomando o placebo, ou desculpe, achavam que estavam tomando o esteroide, fizeram uma repetição a mais. Eles se esforçaram um pouco mais. Eles acrescentaram um pouquinho. Eu estou usando anabolizante agora. É, claro. Isso te faria treinar mais pesado. Claro que faria. Isso não significa que os efeitos placebo sejam falsos ou ineficazes, eles funcionam. E na verdade deveríamos usar isso mais, porque se você quiser tomar um pouco de creatina, ou um BCAA extra, ou seja lá o que for, se não está te fazendo mal e não é muito caro,
pode valer a pena, pode realmente trazer esses benefícios, então por que não? Na verdade, deveríamos usar isso mais. Mais um ótimo exemplo de algo que não precisa ser ingerido, mas realmente aumenta a longevidade. Esse foi um estudo feito em Yale, que descobriu que pessoas que têm uma visão positiva sobre o envelhecimento, vivem 7 anos e meio a mais. Isso é verdade. Isso já foi feito, já foi replicado. Veja o estudo. É realmente muito bem feito. Eles vivem 7 anos e meio a mais. Agora, para colocar isso em perspectiva, 7 anos e meio a mais é mais do que o efeito de parar de fumar. Vai além dos efeitos de dieta e exercício. Apesar de discutirmos dieta, exercício e tabagismo, nunca abordamos a importância de uma visão positiva sobre o envelhecimento. Por que isso ocorreu? Não é mágica. Não é que eles estavam, sabe, vibrando em algum campo quântico de vibração, seja lá o que for. Não, é que quem tem uma visão positiva sobre o envelhecimento age de maneira diferente, certo? Então, alguém que acredita que envelhecer envolve um declínio inevitável. Essa é uma visão negativa do envelhecimento, visto apenas como declínio, diferente de quem acredita em crescimento em qualquer idade. Agora, Jordan, qual é verdadeira? Envelhecer é um declínio inevitável ou... Ambas são verdadeiras. Ambas são verdadeiras. Exatamente. Então, ambas são verdadeiras. As crenças são ferramentas, não verdades. A pessoa que fica repetindo para si mesma, minhas costas doem, estou tendo um momento de esquecimento por causa da idade. O que essa pessoa vai fazer em comparação com aquela que diz que o crescimento é possível em qualquer idade? A pessoa que diz que o crescimento é possível em qualquer idade vai trabalhar no jardim, vai ver os amigos, faz um pouco de exercício, sai para caminhar. Elas realizam ações que prolongam a vida impulsionadas por essa crença positiva. Honestamente, eu meio que estou animado para envelhecer. Você pode se safar de muito mais coisas quando é mais velho e ninguém sabe o que quero dizer. E também, qualquer coisa que você faz é meio incrível. Tipo, uau, olha só você. Você está indo caminhar. Você pensa, agora, para ter essa reação só correndo uma maratona. Correu uma ultramaratona no deserto? Uau, impressionante. Enquanto isso, com 80 anos, você pensa, olha, ele está dirigindo. Bem, O mais incrível nisso também é que, se você esperar até essa idade para mudar suas crenças, pode ser tarde demais. A gente não sabe. Isso porque, nesse estudo, acompanharam as crenças das pessoas quando elas estavam na casa dos 30 anos. Eles passaram a observar como suas crenças sobre envelhecimento, ainda jovens, influenciam. É nesse momento que é importante mudá-las. Então, eliminar essas crenças limitantes, tipo, porque a gente diz pra si mesmo, eu não sou uma pessoa matinal, certo? Tipo, ou eu sou de Sagitário, ou sabe, qualquer coisa assim. Esses rótulos que colocamos em nós mesmos acabam virando nossos limites. Eles se tornam essas gaiolas que nós mesmos criamos. Isso é engraçado. Tem um cara que, na verdade, deixa eu preciso fazer isso. Eu não vou expor ninguém. Conheço alguém que vive de mau humor e até brinca com isso, mas na verdade está mesmo mal-humorada e só disfarça para tornar a situação mais divertida. E eu sempre fico tipo, qual é, Tommy? Qual é o problema? Eu sou de Áries e hoje meu horóscopo disse, sabe? E é tipo, meu Deus, lá vem essa besteira. Sabe, você pode simplesmente não ler isso e ficar de bom humor se quiser, né? É tudo opcional, cara. Mas é como se parte da identidade dele fosse, eu sou rabugento, né? Eu sou um rabugento cheio de atitude. Deve ser um jeito bem ruim de viver. Ele é cheio de atitude, mesquinho e rabugento. E, apesar da brincadeira, essa é realmente sua personalidade quase sempre. Se ele está feliz e prosperando, quem sou eu para dizer o contrário? Essa é a questão. Não é. Por que fazemos isso com a gente mesmo? A gente faz isso com a gente. Eu sei por quê. Porque, no fim das contas, nosso padrão é voltar à passividade. Na psicologia, existia a teoria da desamparo aprendido. Você provavelmente já ouviu falar disso. Eu ouvi. Sim. Isso foi de Seligman e Meyer. Certo, ok, sim. Sim. E então todos nós aprendemos que, veja, quando as pessoas passam por dificuldades na vida, elas aprendem a simplesmente desistir. Isso explica por que muitos ficam presos em ciclos de pobreza. Ao tentar repetidamente e ver que nada muda, a pessoa acaba entrando em passividade. Acontece que há alguns anos isso não causou nenhum alvoroço. Ninguém realmente ficou sabendo. Acontece que Seligman e Meyer, esses gigantes na literatura de pesquisa em psicologia, mudaram de ideia. Eles decidiram que o oposto era verdade. Que quando realmente analisaram suas pesquisas, e agora tinham pesquisas que podiam atualizar com base nas novas tecnologias que temos, conseguiram determinar, a partir dos dados coletados, que nós não aprendemos o desamparo. O desamparo é o nosso estado padrão.
O desamparo é nosso estado padrão ao qual sempre retornamos, pois já foi seguro antes. Assim, mantemos comportamentos limitantes. O que precisamos aprender não é a desesperança. Precisamos aprender a ter esperança. Na verdade, é isso que precisamos ensinar. Precisamos ensinar a nós mesmos a agir por conta própria constantemente, ou vamos voltar à passividade. E francamente, é isso que a maioria das pessoas faz. Elas simplesmente voltam para, bem, é assim que eu sempre fiz. As palavras de que menos gosto na língua inglesa são, é assim que eu sou. Porque agora você está em estagnação, está preso. Não importa se é verdade ou não, certo? Eu sou isso, eu sou aquilo. Se você decidiu estar encerrado, nada muda. Falando sobre desamparo aprendido ou desesperança aprendida, me fale sobre isso. Me fale sobre aquele experimento com ratos selvagens. Eu sinto que isso é meio que o oposto, né? O reverso desse processo em particular. Exatamente, isso mesmo. Aprenda a ter esperança. Sim, esse estudo foi realizado por Kurt Richter na década de 1950. Ele colocou ratos selvagens em um cilindro com água, enchido até metade. É um estudo incrível. Ele cronometrava, era um experimento cruel. Hoje não seria permitido, mas os ratos já estavam mortos. Posso te contar tudo. Ele colocou os ratos em um cilindro com água e ficou lá cronometrando quanto tempo os ratos conseguiam nadar. Acontece que um rato selvagem, se você colocar ele em um cilindro com água, consegue nadar por cerca de 15 minutos. Certo, 15 minutos nadando antes do rato desistir e morrer. Com isso, ele fez novos experimentos. Agora ele pegou outro grupo de ratos selvagens, colocou-os em um cilindro com água e os deixou nadar. E ele mediu bem antes dos 15 minutos, quando ele sabia que eles estavam prestes a desistir. Ele colocou a mão dentro, tirou o rato do cilindro, secou o rato, deixou o rato recuperar o fôlego e colocou o rato de volta no cilindro. Ele repetiu isso algumas vezes, condicionando o rato a esperar pela salvação. Agora queria saber se essa intervenção alteraria o tempo que o rato nadaria. Então você sabe, tem um truque. Sempre vai ter um truque aqui, certo? Em todo estudo de psicologia tem um resultado surpreendente se estou compartilhando isso com você. E o rato passou de 15 minutos para quanto tempo nadando? Como você já leu meu livro, sabe a resposta, mas a maioria não sabe. Estou trapaceando. Sim, está. Então, a maioria das pessoas pensa, ok, talvez o rato tenha nadado o dobro, certo? 30 minutos, talvez 4 vezes mais. 60 minutos, o que seria insano, né? Se eu pudesse te dar uma intervenção que aumentasse sua perseverança em 4 vezes, você correria a maratona, trabalharia em um projeto difícil ou faria exame do coração por 4 vezes mais tempo. Seria revolucionário se eu pudesse te dar essa invenção? Mas os ratos não nadaram 4 vezes mais tempo. Eles não passaram de 15 minutos para 60 minutos. Eles passaram de 15 minutos para 60 horas. Isso são 60 minutos. 60 horas eles ficaram 240 vezes mais persistentes. Agora, o que havia mudado? Nada mudou no corpo deles. Não estavam em melhor forma nem ganharam força de repente. O experimento seguiu igual, nada mudou no ambiente. Apesar de não podermos perguntar suas crenças, a única variável era que algo mudou em suas mentes. Alguma chave deve ter sido acionada. Eles sempre tiveram as 60 horas dentro deles, mas quando souberam que poderiam ser salvos, algo mudou em seus cérebros, mantendo-os motivados e perseverantes. É disso que se trata. Ao entender o poder das crenças, percebe-se que não é só pensamento positivo. Na verdade, o pensamento positivo pode ter repercussões do pensamento positivo se você não tiver as crenças certas, se você não fizer isso do jeito certo. Podemos falar sobre isso em 1 minuto. Mas a questão aqui é que quando você consegue desbloquear essa motivação, uau, existe um outro mundo inteiro que você pode descobrir para si mesmo. Como despertar isso nos humanos? Como você faz? Isso me faz pensar. E se colocasse isso? Não devemos fazer isso, mas imagine seu barco afundando e você tentando se manter à tona. Você resiste mais ao ver helicópteros e aviões te procurando? Ou você entende o que quero dizer? Você acha que eles estão tão perto? Vão acabar me vendo aqui embaixo. Esse já é o 3º avião em 2 dias. Você tenta se manter na água, boiando de costas. Quero dizer, eu ficaria muito curioso com algo assim. Espero nunca ter que descobrir esse tipo de situação na prática. Mas é louco pra mim que, quero dizer, isso é um aumento inacreditável na motivação. Mas isso prova o que você disse antes, né? Nosso estado padrão é a desamparo aprendido. Se eles só nadaram por 15 minutos e depois pensaram, dane-se. Os ratos condicionados aos humanos pensavam, não, eles sempre me tiram dessa enrascada. Só é questão de tempo, né? Acho interessante e adoro esse exemplo. Achei fascinante no livro. Acho que a boa notícia é que crenças podem ser aprendidas, até por ratos. Eles só precisavam ser retirados da água uma vez antes da segunda vez. Talvez de novo. Eles foram condicionados.
certo? E isso, na verdade, pode se relacionar com a gente. Eu não escrevi o livro para ratos, eu escrevi para mim e para meus semelhantes humanos. Mas, essencialmente, o que fazemos é nos condicionar a esperar essa dificuldade, que tudo que vale a pena na vida está do outro lado da dificuldade, certo? Você quer construir uma família bonita? Bem, isso vai ser difícil, né? Criar filhos não é fácil. Você quer construir um negócio? Vai ser difícil. Você quer entrar em forma? Vai ser difícil. Então, a característica fundamental passa a ser: você consegue aprender a perseverar diante dessa dificuldade? Ou você acha que não compensa e desiste? E o que as pessoas bem-sucedidas conseguem fazer é acreditar em algo diferente sobre essa dificuldade. Elas conseguem enxergar isso de uma perspectiva diferente. Podemos aplicar isso em todos os aspectos da vida. Saber o que fazer e o motivo não basta, pois se fosse, todos teríamos sucesso em tudo, mas isso não acontece. Devemos sempre acreditar que algo vai acontecer para persistir? Essa afirmação está correta? Exatamente. Quando falamos de motivação, geralmente pensamos no aspecto econômico. Para ter um benefício, é preciso adotar certo comportamento. Parece algo direto, não é? Se quero ser pago, preciso fazer esse trabalho e cumprir minha função. Temos o comportamento e o benefício, mas falta algo. Se fosse tão fácil assim, se tudo o que tivéssemos que fazer fosse adotar esse comportamento para obter o benefício, todos nós teríamos abdômen definido e seríamos multimilionários, porque basicamente todos sabemos o que fazer. Quem não sabe? Se você não sabe como fazer alguma coisa, você pergunta para o ChatGPT, pergunta para o Google, você pode encontrar a resposta para praticamente qualquer coisa. Mas o que estamos perdendo é que a motivação não é uma linha reta. A motivação é um triângulo. Você tem o comportamento, você tem o benefício, mas também tem a crença. Então, por exemplo, se eu quero o benefício, certo? Digamos que eu quero aquele aumento, eu quero aquela promoção no trabalho. Mas se eu não acredito que meu chefe quer o melhor para mim, o que isso vai causar? Minha motivação? Eu não vou ficar muito motivado para trabalhar para esse chefe. Agora, e quanto ao comportamento? Digamos que eu sei o que fazer, mas não acredito na minha capacidade de fazer. Talvez eu ache que não sou um bom orador. Talvez eu ache que estou tendo síndrome do impostor. Tenho sei lá o quê, não tenho tempo no meu dia. Alguém como eu jamais conseguiria fazer isso. Se eu tenho essas crenças limitantes sobre o comportamento, eu também não vou persistir. Vou perder a motivação. Por trás do comportamento e do benefício está a crença. Os três são necessários. Às vezes não podemos agir só com fatos. Então, eu suponho que crença está em algum lugar entre a fé total sem nada por trás e um fato que podemos... Isso meio que volta ao início do programa, certo? Alguns fatos, como a Terra ser redonda, independem da opinião das pessoas. E existe a fé, com seus argumentos. Não falo só de fé religiosa, pois muitos elogios não precisam de evidências. Eles não exigem e não há evidências de que a Terra seja plana, apenas seu viés cognitivo e falta de compreensão das próprias percepções. Então, crença é algo entre essas duas coisas. Certo. É uma convicção que está aberta à revisão com base em novas evidências. Então é algo que pode ser mudado, diferente de, você sabe, um carpinteiro usa um martelo e não diz: ah, esse martelo, essa é a única ferramenta verdadeira. Não, um carpinteiro diz: ok, às vezes eu uso um martelo, às vezes eu uso uma chave inglesa, às vezes eu uso uma serra. Existem ferramentas diferentes para cada trabalho, mas quando se trata das nossas crenças, funcionou para nós no passado, então vamos nos apegar a isso para sempre. Muitas pessoas nunca questionam suas crenças limitantes, não analisam se ajudam ou prejudicam e seguem usando-as por anos. E aí elas se perguntam: por que ainda estou preso nessa lama? Por que esse relacionamento continua ruim? Por que ainda me incomoda? Por que não atingi esse objetivo? Por que essa resolução de ano novo persiste há anos? Por trás de toda essa lama há sempre alguma crença limitante ainda não examinada. Então, crenças não precisam necessariamente ser verdadeiras, certo? Porque muitas vezes elas não são. Elas estão no futuro, como podem ser verdade? Devo casar com essa pessoa? Isso é um fato? Como saberei? Baseio-me na melhor evidência disponível. Devo abrir esse negócio ou me mudar para essa cidade? Não sabemos. Essa crença pode mudar com novas evidências. Então, é mais importante que uma crença nos sirva de alguma forma do que ela ser realmente verdadeira. Então, na verdade, há casos em que ter crenças um pouco, mas não muito, delirantes é algo bom, certo? Na verdade, todos nós já somos delirantes. Bem, sim, com certeza. Nós já estamos nos enganando. Afinal, por que isso acontece? O cérebro não consegue processar todas essas informações. Agora ele recebe 11 milhões de bits de informação. 11 milhões de bits de informação equivalem a ler Guerra e Paz 2 vezes por segundo.
Essas informações estão entrando no seu cérebro agora. A luz entrando nos seus olhos, o som da minha voz nos seus ouvidos, a temperatura ambiente da sala, todas essas informações estão sendo processadas pelo seu cérebro, mas sua atenção consciente só consegue processar cerca de 50 bits de informação. Então, 50 bits contra 11 milhões de bits. Isso significa que apenas 0,00045% das informações que entram no seu cérebro são, de fato, a sua visão da realidade. Você não enxerga a realidade, mas sim uma simulação que seu cérebro inventa a cada minuto para prever o que vai acontecer em seguida. Há coisas demais acontecendo. Como seu cérebro faz essas previsões? Como sabe para onde direcionar a atenção? Isso ocorre por causa das crenças. Mal conseguimos lidar com as informações que processamos, então imaginar como outros veem a realidade é impossível. Por isso surgem conflitos. Duas pessoas podem presenciar o mesmo evento, ouvir as mesmas palavras e interpretar tudo de forma totalmente diferente. Quais são alguns elementos de boas crenças que realmente nos servem? Na verdade, boas e más. Vamos falar sobre crenças boas e ruins, porque sinto que há claramente duas categorias aqui, algumas que nos servem e outras que não. Trata-se de crenças libertadoras ou limitantes, é isso. É isso. Uma crença limitante drena a motivação, reduz sua vontade de buscar o que deseja e aumenta o sofrimento. Uma crença libertadora aumenta a motivação e reduz o sofrimento. Mas afinal, qual a característica de uma boa crença? Ela deve ser revisada, certo? Não é algo fixo, como dizer, encontrei a crença perfeita e vou acreditar nisso para sempre. Não, o que a literatura de pesquisa nos mostra é que queremos o que chamamos de flexibilidade cognitiva. Nós não precisamos necessariamente mudar de ideia o tempo todo. Pessoas mais inteligentes e bem-sucedidas são as que analisam um leque de perspectivas. Elas conseguem olhar para uma variedade de pontos de vista diferentes e então podem escolher e selecionar. Elas não se limitam ao é assim que as coisas são. Talvez eu possa contar, para tornar isso mais concreto, quero compartilhar uma história rápida do que aconteceu com a minha mãe. Então, não havia exemplo melhor de como essas coisas mudaram a minha vida. Essa pesquisa mudou a minha vida além dos relacionamentos que tive com minha família e as pessoas ao meu redor. Eu estou muito melhor agora. E vou compartilhar um exemplo rápido. Há alguns anos, minha mãe fez 75 anos. E eu queria mandar flores para ela. Eu queria fazer algo legal por ela e mandar algumas flores. O problema era que eu estava em Singapura e ela estava no centro da Flórida, onde eu cresci. Não foi fácil fazer as flores chegarem até ela, mas fiquei acordado até 1 da manhã, procurando as melhores floriculturas, ligando para várias e garantindo a entrega no horário. Depois fui dormir. Eu disse, tudo bem, Nir, bom trabalho. Ela vai adorar essas flores. Acordei, liguei para ela no aniversário e perguntei, mãe, recebeu as flores que mandei? Feliz aniversário. Ela respondeu, sim, recebi, muito obrigada. Mas só para você saber, elas estavam meio mortas. E eu não pediria de novo nessa floricultura. Ok, então eu disse algo tipo, bom, essa é a última vez que eu te compro flores. Aí, Sim, ela está dizendo que as flores estão mortas. eu estou certo? É, exatamente. Então não caiu muito bem, como você pode imaginar. Após a ligação, minha esposa se virou e disse, Ei, Nirael, quer inverter isso? Respondi algo como, não quero esse seu papo de mágica sentimental, preciso desabafar. Do que você está falando? Não vou entrar nessa de psicologia boba. Você ouviu o que ela disse e foi grosseiro. Talvez eu não tenha respondido perfeitamente, mas a culpa foi dela. Só reagi ao que ela fez. E eu queria desabafar. Mas claro, nesse ponto eu já conhecia o suficiente da literatura de pesquisa que mostra que desabafar na verdade não faz bem pra você. Não ajuda em nada na situação. Desabafar não faz nada além disso. Sério. Então, acontece que desabafar sobre alguém não faz nada além de solidificar essa caricatura que você criou da pessoa, porque a gente não vê a realidade como ela é. A gente não vê as pessoas como elas são. Vemos nossas crenças passadas refletidas nos outros, é isso que percebemos. Tenho muitos amigos. Isso sempre me decepciona, mas tenho amigos que são muito legais comigo, com estranhos e com todos ao redor. E aí você vai na casa deles e eles são grosseiros com a família. Já conheceu esse tipo? São ríspidos e maldosos com os filhos. Você já viu essas pessoas porque elas não enxergam quem está mais próximo delas como realmente são. Elas enxergam o histórico que tiveram com essas pessoas. Elas enxergam os piores traços delas. Elas enxergam as crenças que têm sobre elas. Já sabia que desabafar não era o que eu queria. A literatura mostra que isso não é um comportamento saudável. Então, em vez disso, eu fiz essa inversão. Agora, o que é uma inversão?
A inversão é uma técnica que vem do trabalho de Byron Katie, que fez um trabalho incrível. Dou o crédito a ela por criar o que vou compartilhar com você. Apenas adaptei um pouco. E ela basicamente canalizou Aristóteles, então essa é uma técnica muito, muito antiga. É um tipo de técnica com 2.500 anos, e essencialmente o que ela faz é nos permitir reunir esse portfólio de perspectivas. Então, a crença com que saí daquela conversa com minha mãe foi: minha mãe é muito crítica e difícil de agradar. Certo, claramente. Era nisso que eu acreditava. Certo, isso era um fato para mim. A primeira pergunta que fazemos a nós mesmos é: essa crença é verdadeira? Certo, essa crença é verdadeira? Jordan, me ajuda. Minha mãe fazia isso, quem faz isso? Gastei tempo escolhendo flores para você, e você disse que não eram boas. Não se olha os dentes de cavalo dado. Isso é algo legal que eu fiz para você. Você poderia responder de forma legal, não tão crítico. Ok, próxima pergunta. A primeira foi boba, vamos à segunda. A segunda pergunta é: isso é absolutamente verdade? Ok, absolutamente. Quer dizer, não, talvez ela só esteja dizendo sem jeito. Ei, essa florista errou, mas agradeço pelas flores, que era o que deveria ter dito, mas não começou assim. Então você sentiu, sei lá, 47 anos de mágoas acumuladas contra o jeito que ela se comunica vieram à tona nessa resposta aí em particular. Não sei. Pode ser, é. Então, o objetivo dessa pergunta é só você se perguntar, aliás, você pode fazer isso com tudo. Você pode fazer isso com qualquer relacionamento, qualquer crença que esteja te segurando, qualquer coisa que você pense, sabe, estou preso em algo e é por causa dessa situação, é por causa dessa crença que eu tenho e que eu acho que é um fato. Vamos testar se isso é mesmo um fato para não precisarmos mudar de ideia. Só estamos criando um portfólio de perspectivas. É absolutamente verdade que minha mãe é crítica demais? Só com esse comentário, não posso afirmar isso. Não pode ser, né? Talvez haja 1% de chance, já que absoluto é sempre ou nunca. Sem exceção, é sempre esse o caso. E pode haver uma chance de 1% de que havia outro fator envolvido que eu não percebi. Ok, tudo bem, eu te dou esse ponto. Agora, a terceira pergunta. Quem é você quando se apega a essa crença? Quando eu acreditava que minha mãe era crítica e difícil de agradar, ficava irritadiço. Eu não era muito legal. Disse algo de que me arrependi depois. Percebi que essa crença não estava me ajudando quando fui honesto comigo. Agora, a quarta pergunta: quem você seria sem essa crença? Bem, se eu tivesse uma varinha mágica e pudesse de repente tocar meu cérebro e dissolver essa crença para sempre, eu provavelmente estaria melhor, para ser honesto. Tipo, não consigo ver como eu poderia fazer isso, mas não seria ótimo? Tipo, se eu pudesse magicamente me livrar dessa crença, eu seria mais paciente, eu seria mais eu mesmo. Eu não seria como um garoto de 13 anos e diria algo de que me arrependeria depois. Com apenas 4 perguntas, percebi que essa crença pode não ser verdadeira mesmo achando que era fato. Minha mãe está sendo muito crítica, certo? Eu mostrei para mim mesmo que essa crença na verdade não estava me ajudando, que ela estava me causando sofrimento e que eu estaria muito melhor sem ela. Ok. Então agora vem a próxima fase. A próxima fase é fazer a inversão. A inversão nos pede para considerar algo completamente absurdo, não para nos convencer a mudar de ideia, mas o que estamos tentando fazer, que é absurdo, é perguntar a nós mesmos: será que o oposto exato pode ser verdade? Será que poderia ser verdade se fosse exatamente o oposto? Então qual é um exemplo de inversão? Minha mãe é muito crítica e difícil de agradar. Uma inversão seria: minha mãe não é tão crítica nem difícil de agradar. Como isso poderia ser? Bem, você disse algo muito inteligente. Você disse, sabe, talvez ela estivesse apenas tentando te dar uma informação. Ela estava apenas constatando que as flores estavam murchas. Talvez ela só quisesse me impedir de ser enganado pelo florista, não me magoar. É engraçado porque consigo me ver dizendo o mesmo, tipo, minha esposa me dá um bolo amassado e eu digo, esse bolo veio amassado. E ela responde que não valorizo nada. E é tipo, não, eu tô te falando, o bolo estava... Por que eu comecei com isso, sabe? Por que eu comecei falando isso? Eu só tô dizendo que o bolo veio com um amassado. Não é que eu não aprecie. Esses cabeças de vento entregaram depois de derrubar e não avisaram. Consigo me imaginar nessa situação, mas não sou assim. Agora temos duas crenças, certo? Acho que simpatizo um pouco com sua mãe. Você pode apoiar ela nessa discussão, mas as coisas vão melhorar? A terceira, vamos fazer outra inversão. Minha mãe é muito crítica e difícil de agradar. Sou muito crítico e difícil de agradar. Isso é o oposto. Como isso seria verdade? Bem, eu pensei sobre isso por 1 minuto e percebi, sabe de uma coisa? Se eu for honesto, eu tinha ensaiado mentalmente que queria um agradecimento bem específico e profuso de gratidão da minha mãe. Quando ela não disse exatamente essas palavras, perdi a cabeça. Então, quem estava sendo crítico? Eu estava sendo crítico, certo?
Agora tem uma quarta inversão. Sou crítico demais comigo mesmo e difícil de agradar. Essa foi a que mais doeu e foi a mais verdadeira. Me esforcei muito para conseguir as flores perfeitas para ela e não consegui. Interpretei isso como sinal da minha incompetência, que fracassei e era inferior por não conseguir fazer essa tarefa simples direito. E eu estava sendo crítico comigo mesmo. E isso é o que chamamos de atribuição errada de emoção. Quando nos sentimos mal com algo que fizemos, procuramos o primeiro rosto na nossa frente e é nessa pessoa que vamos descontar. Descontei essa emoção nela e a culpei pelo que sentia. Então agora, qual dessas 4 crenças é verdadeira? Todas elas? Nenhuma delas? Quem se importa? Vou te dizer, aquela crença de que minha mãe é crítica e difícil de agradar só tinha uma saída. A única saída era que ela tinha que mudar para que eu pudesse ser feliz. Isso não vai acontecer. Ok, não prenda a respiração, você vai sufocar. Eu poderia lidar com as outras 3 crenças. Agora elas estavam do meu lado da rede, eu podia mudar para ser feliz. Não se trata de quem está com a verdade, vou te provar isso. Nossas discussões são assim, cada um quer mostrar que está certo e o outro errado. Bem, isso não resolve nada. Como posso reunir um conjunto de perspectivas que reduza meu sofrimento? Aprendi uma técnica que uso cerca de 10 vezes por dia em várias situações, sempre que fico irritado ou percebo sofrimento. Agora, essa prática é muito rápida para mim. Agora, isso me leva, sabe, talvez 1 minuto, porque agora não está no piloto automático. Eu consigo passar por isso rapidamente. E isso me trouxe muito mais paz e muito mais motivação para enfrentar as tarefas difíceis e as situações complicadas da vida. Este é um exemplo de como usar essas crenças para encontrar crenças libertadoras. Interessante como nossos julgamentos sobre os outros geralmente refletem sobre nós mesmos. Quando invertemos isso, tudo muda, não sei. Deve ser bem desconfortável fazer isso consigo mesmo. Ah, com certeza. Olha, George, não sei se me interesso. Sim, é isso mesmo. E isso é o que é tão... Gostaria de saber como ajudar as pessoas a enfrentar isso, já que também passei por isso. Seu cérebro tem imunidade à mudança. Assim como, sabe, se você tem uma farpa no dedo, seu sistema imunológico biológico vai enviar glóbulos brancos e vai combater esse invasor. Qualquer bactéria que entrar ali causará inflamação para proteger seu corpo dessas partículas. Seu cérebro faz a mesma coisa. Seu cérebro vai te enganar para acreditar em besteiras, em tolices, em coisas que estão realmente te prejudicando. Você não vai mudar porque vai ter certeza de que isso é um fato. E ele vai fazer de tudo para tentar te proteger de ter que mudar de ideia, porque, de novo, nosso padrão é a passividade. Nosso estado passivo é a impotência. Queremos permanecer estáticos. É como se arrastar para fora da lama. Se seu pé fica preso, é difícil, precisa puxar, e isso exige esforço. E esse é o esforço emocional que eu acho que é muito, muito difícil para nós fazermos, mas que traz grandes recompensas. E olha, 99% das pessoas vão ouvir essa mensagem e vão pensar: eu não quero fazer isso. Para mim, tudo bem continuar achando que minha mãe é uma idiota, que essa pessoa me traumatizou, que eu tenho isso e faço aquilo. Essas pessoas continuarão presas na lama. Se isso te faz bem, fique assim. Mas se você quer mais, se você sabe que é capaz de algo melhor, confie em mim, elimine essas crenças limitantes. Não mude de ideia. Não mude de ideia. O objetivo não é mudar de ideia. O objetivo é reunir esse portfólio de perspectivas e então escolher, tipo, deixa eu experimentar isso por uma semana. Como o mundo parece quando olho por essas lentes em vez de outros óculos? Às vezes parece melhor, outras mais nítido. Às vezes tudo parece confuso, mas posso escolher as lentes certas para enxergar a realidade de forma que isso me ajude, em vez de me prejudicar. É interessante como as crenças filtram a forma como vemos e nos comunicamos com outras pessoas, e você pode simplesmente escolher um filtro diferente. A maioria das pessoas, inclusive eu, nunca pensou realmente sobre isso. Demorei 6 anos escrevendo isso para perceber. Certo, é tipo, espera aí, você pode simplesmente escolher uma maneira diferente de ver as coisas. Tipo, isso é muito legal. Quero diferenciar isso do pensamento positivo básico. Como você comentou antes, é como se fosse preciso mudar seu comportamento. Você não pode simplesmente fazer algo existir só com crenças. E isso me lembra de... Tinha um cara que era bem famoso e eu me recusei a entrevistá-lo porque algo não me parecia certo. E agora está óbvio o porquê. Eu vou citar o nome dele porque tanto faz. Ele é um charlatão. O nome dele é Joe Dispenza. Ele fica dizendo que dá pra curar a mente, alguma coisa quântica, tanto faz. Diz que curou a coluna com crenças, mas isso é só conversa. Você não curou nada e está enganando os outros. Ele é cheio de conversa. E na verdade eu falo sobre ele em um capítulo do livro onde eu abordo o lado negativo do pensamento positivo.
E, aliás, ele é só um exemplo. Quero dizer, esse tipo de besteira existe há muito, muito tempo, sabe? Sobre manifestar e vibrar no universo em nível quântico. E se você simplesmente, se você vibrar corretamente e se você enviar pensamentos positivos, então coisas boas vão acontecer com você. E o que exatamente acontece quando você fica doente? Quer dizer que você não vibrou o bastante? Claro que não. Agora precisa comprar meu programa avançado para eu te ensinar a vibrar direito. Isso é ridículo. Também ignora, por exemplo, as crianças na África passando fome, como se não manifestassem o suficiente por não estarem na frequência certa. Esse país inteiro, 97% das pessoas que vivem com $1 por dia, é só um problema de vibração delas. É tipo, eu não sou uma daquelas pessoas que costuma falar esse tipo de coisa, mas eu tenho que dizer, isso é coisa de gente branca de subúrbio mesmo. Sabe, é tipo, cara, tenta expandir isso além de Saratoga, Califórnia, onde você mora, e aplica isso para pessoas que estão realmente passando por dificuldades de verdade, não para alguém que perdeu um torneio de golfe no fim de semana passado ou algo assim, né? E talvez essa pessoa tenha nascido com espinha bífida por um pré-natal ruim, não por causa de vibração, universo ou algo assim. É isso que me incomoda em O Segredo e na Lei da Atração. É tipo, ok, então todo mundo que não está indo bem, de alguma forma isso é culpa deles por causa de metafísica, sei lá, alguma coisa sem sentido. Parece ridículo? Na verdade, isso sai pela culatra. Você está trabalhando. Vou explicar como. Gabriele Otigen realizou uma pesquisa incrível com pessoas fazendo essas visualizações. Eles praticaram a manifestação, criaram quadros de visualização e pensaram nos resultados desejados, o típico blá 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 desse meio. Enquanto faziam isso, ela os conectou aos monitores e acompanhou frequência cardíaca e pressão arterial. E o que ela descobriu foi que, quando as pessoas visualizavam os resultados de seus esforços, as coisas com que sonhavam, o que queriam manifestar, elas ficavam mais relaxadas fisiologicamente. E quando ela fez o acompanhamento com eles, eles estavam menos propensos a fazer as coisas que os levariam a alcançar esses objetivos. Eles, na verdade, tinham menos chances de alcançar esses objetivos. Por quê? Porque o cérebro estava recebendo a mensagem: ah, eu já consegui, eu posso ver isso na minha mente, já está aqui. E eles ficavam menos propensos. Então, estudantes que visualizaram ir muito bem em uma prova estudaram menos quando fizeram essa visualização. Agora você pode dizer, ok, eu ouço muito isso. É, mas veja, atletas visualizam, certo? Era isso que eu ia dizer. E quanto às pessoas que... Mas é algo diferente. Exatamente. O que eles estão fazendo de diferente? Atletas não visualizam resultados. Eles não ficam imaginando que vão subir ao pódio com a nova medalha. O atleta, ao visualizar, foca nos obstáculos do caminho. Então, se eu estou no ataque e a defesa vem para cima de mim, o que eu vou fazer, certo? Se eu estou esquiando montanha abaixo e faço uma curva errada, o que vai acontecer? Eles estão visualizando o que vão fazer quando a dificuldade inevitavelmente aparecer. E é isso que a gente esquece. Então, isso se chama contraste mental. O que você deve fazer, a maneira certa de visualizar, é se preparar para as sensações negativas que vão aparecer. Então, aqui está o que eu fiz quando comecei a perder peso. Eu não me visualizei com um corpo sarado e abdômen tanquinho. Isso não funciona. O que funciona é ensaiar comigo mesmo. Quando for aquela festa e alguém oferecer bebida extra ou perguntar se quero mais bolo de chocolate e eu me sentir desconfortável em recusar, o que direi? Como lidarei com esse desconforto? Então é isso, você está ensaiando, você está fazendo um ensaio mental da exposição àquela dificuldade. Ok, você está imaginando que o pior cenário possível vai acontecer. Aliás, é isso que eu faço quando estou no palco. Sabe, eu sou um palestrante profissional, eu faço essas palestras o tempo todo. Eu ensaio o que acontece quando eu erro e procuro um ponto de vista diferente. Eu busco uma perspectiva que realmente me favoreça. Outro dia, eu estava no palco e no dia anterior tive um resfriado horrível com o nariz escorrendo. Foi realmente nojento. Não podia fazer nada, estava fora do meu controle. O que eu teria feito antes? O que é isso? Você podia ter assoado o nariz. Eu poderia ter assoado o nariz. Eu tentei. Eu estava tentando. Eu não consegui dar conta. Antes, eu surtaria e pensaria que não estava preparado nem conseguiria. Iria me preparar, mas catastrofizaria tudo. Decidi montar um portfólio de perspectivas, incluindo estou feliz por estar doente. Estou feliz. É um desafio a mais, porque agora sei que posso fazer isso. Se eu for bem nessa palestra, provo para mim mesmo que não é mais uma barreira ou motivo de medo. Ao ensaiar mentalmente situações difíceis, essa é a forma correta de visualizar e mudar suas crenças para te ajudar.
Eu acho que vale a pena destacar essa ideia, essa fantasia, que é o que isso realmente é, drena nossa energia e tira o foco dos nossos objetivos. Porque essa é realmente uma das principais promessas ou falsas promessas dessa indústria do pensamento mágico que distorce a ciência de verdade e misturam com as bobagens deles, certo? Porque se você conversar com o cara que mencionamos antes, Joe Dispenza, ele só fala palavras da moda, né? É só quântico isso, quântico aquilo. Quero dizer, se você ouvir alguém falando sobre qualquer coisa quântica e essa pessoa não for um físico, você pode ignorar com segurança tudo o que ela disser depois, porque vai ser pura besteira na maioria das vezes. Mesmo os físicos, quando falam sobre quântica, na verdade não entendem direito do que estão falando. Mas pelo menos eles admitem que não entendem. Eles vão te dizer que é um grande mistério. Exatamente. Toda essa ideia de começar no topo e depois cair é um prego no caixão dessa indústria do pensamento mágico. Quando eu ia a seminários e diziam, imagine-se no carro que deseja. Como é o cheiro? Nessa hora eu já desanimava. Nem frequento mais esses lugares. Mas naquela época, há 10 anos quando eu ia, eu simplesmente levantava e ia embora, né? Porque é assim que você percebe que essa pessoa leu alguns livros de autoajuda e, sei lá, jogou tudo num PowerPoint e pronto, estamos aqui. É surpreendente como a indústria do pensamento mágico cresceu, mas entendo que é reconfortante para muitos pensar que não precisam agir. Basta acreditar de verdade, o que também é bem americano. Nós temos muito disso. Tem muita gente na nossa sociedade tomando decisões baseadas só na fé. Não sei. Você acha que isso é algo americano ou simplesmente humano? Bem, eu acho que a gente gosta de respostas fáceis. Embora eu ache que os Estados Unidos tendem a liderar nisso. E vou te dizer uma coisa, eu posso vir ao seu programa e falar essas coisas. Eu não diria isso em muitos programas porque seria polêmico, mas acho que somos do mesmo tipo. Muito céticos, não cínicos. Nenhum de nós é cínico, mas ambos somos céticos. E eu acho que quando você pergunta, tipo, ok, em que os Estados Unidos lideram? Nós lideramos quando se trata de buscar soluções fáceis. E eu acho que, infelizmente, nós vamos ver que muita da psiquiatria hoje em dia também seguiu o caminho da pseudociência. Ah, sim. E principalmente quando se trata desses tipos de diagnósticos de exclusão. Esses diagnósticos que, quando não conseguimos ver em um exame de sangue, não conseguimos ver em um raio-x, não conseguimos ver de forma alguma. Vamos medicalizar e superdiagnosticar. Tem uma citação ótima, mas não lembro de quem é. Esse cara que eu entrevistei, desculpa, né? O nome dele me escapa. Ele falou que um dia a ciência médica vai evoluir tanto que todos estaremos doentes. E é exatamente isso que está acontecendo. Não há nenhum freio para essa indústria de diagnósticos contínuos. Muitas vezes não quero que pensem que sou contra a psiquiatria, muito pelo contrário. Há muitos benefícios nisso, mas precisamos olhar para esses diagnósticos como mapas. Quando alguém diz, eu tenho TDAH, que aliás eu fui diagnosticado com TDAH. Sim, eu também, sim. Então, o que eu costumava fazer, não sei se isso aconteceu com você, quando fui diagnosticado pela primeira vez e antes de começar essa linha de pesquisa, sempre que eu tinha a menor distração, sempre que eu saía do foco, lá estava meu TDAH de novo. Ah, eu sou TDAH, exatamente. Eu sou TDAH, né? Eu tenho essa coisa idiota, é isso que está causando isso. E então, o que aconteceria nesse segundo? Eu ficaria pensando no meu diagnóstico em vez da coisa em que eu estava tentando me concentrar. E as pessoas fazem isso o tempo todo, né? Eu não funciono bem de manhã. Estou tendo um momento de esquecimento. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Assim que você faz isso, assim que seu diagnóstico se torna sua identidade, isso desvia sua atenção das coisas sobre as quais você tem controle. A forma correta de ver esses diagnósticos é evitar respostas fáceis, por causa do chamado efeito Rumpelstiltskin. Lembra da história da princesa? E quando ela diz o nome do duende, ela lembra o nome do Rumpelstiltskin. É aí que o feitiço é quebrado. Ela tem poder sobre ele. E é isso que fazemos psicologicamente. Adoramos nomear nossos problemas. Quando temos um pacotinho bem definido, é por isso que tenho tido dificuldades. Eu sou isso, eu sou aquilo. Isso nos conforta muito. Muitas vezes isso é muito útil, especialmente hoje, quando podemos dizer: você tem essa condição, aqui está o remédio que vai te curar. O problema é que há muitas coisas que não podem ser curadas com um comprimido. Então, por exemplo, com o meu TDAH, eu tive que descobrir como usar o diagnóstico como um mapa, certo? Aqui está algo com o qual eu estou tendo dificuldade. Como posso superar isso e parar de sentir esses sintomas? O problema é que muitos acabam virando o próprio mapa. O diagnóstico define quem elas são, e agora elas construíram essa prisão que elas mesmas criaram, então os rótulos delas se tornaram seus limites.
Isso é interessante. Eu não tomo medicação para o meu TDAH porque o que eu vou fazer? Tomar remédio a vida inteira? Isso não faz sentido nenhum. Nesse ponto já virou quase um traço de personalidade, né? Então eu tenho isso e posso simplesmente estruturar minha vida em torno disso. Felizmente eu sou meu próprio chefe, né? Se eu não quero trabalhar em alguma coisa, eu simplesmente passo para outra. Eu cancelo alguma coisa. Mas eu reconheço que isso é um pouco uma posição de privilégio, eu acho. Mas eu simplesmente não gosto da ideia de tomar anfetamina a vida inteira só pra talvez conseguir focar melhor em coisas nas quais eu nem quero focar em primeiro lugar. Eu não sei. E olha, eu quero deixar bem claro porque eu sei que vou ser criticado por isso. Não nego que TDAH exista, principalmente nos casos extremos, mas acredito que é muito superdiagnosticado. Sim, eu acho que se você quiser um diagnóstico de TDAH não é tão difícil. É bem fácil conseguir. Em alguns casos vejo claramente algo acontecendo. Não sou contra a medicação. O que me preocupa é, essa crença nos serve? Então vamos supor que eu esteja completamente falando besteira, certo? Desconsidere tudo o que eu acabei de dizer. Serve para você acreditar que isso é uma condição crônica, que eu não posso fazer coisas que outras pessoas podem fazer? Isso nos serve? O que isso faz com a sua motivação? Como isso afeta seu sofrimento ao buscar novas respostas ou soluções comportamentais? Você sabe, tomar um comprimido é a solução rápida. Existem diversas intervenções comportamentais e habilidades, como organização do tempo e regulação emocional, que você pode aprender. Não são técnicas sofisticadas. Mas quando nos fechamos na nossa identidade e acreditamos, é assim que eu sou, isso só nos dá um caminho muito, muito estreito. O que defendo é considerar outras perspectivas e nos perguntar, eu não sei com certeza, certo? Não existe. O teste que você fez para TDAH, que eu fiz para TDAH, é um teste subjetivo. Com que frequência você se distrai? Às vezes, nunca, frequentemente. Bem, comparado a quem? Eu nunca estive dentro do seu cérebro. Para mim parece muito, mas o que é muito? Eu não sei. Se intervenções mudam a frequência desses sentimentos, você não teria essa pontuação no teste, nem teria o diagnóstico. É apenas uma mudança de crença. Basta mudar a perspectiva para ver qual nos serve melhor. Sim, eu gosto disso. Pra ser honesto, meu diagnóstico de TDAH, acho que meu médico, nem o primeiro pelo menos, disse: bem, você está batendo muito o pé. Você se distrai com frequência? Sim, o tempo todo. Então experimente essas anfetaminas, acho que foi isso. Olha, tipo, isso foi, sei lá, quando eu tinha 19 ou 20 anos, certo? Isso foi em 2000, agora eles levam isso muito mais a sério. Naquela época, quero dizer, o motivo de eu ter ido lá em primeiro lugar foi porque minha namorada disse: você tem TDAH? E eu disse: não, não tenho. E ela disse: eu tenho. E todos os meus irmãos também. Confia em mim, você também tem. E eu fiquei tipo: não, não tenho. Ela disse: toma esse comprimido e me diz como você se sente. Tomei um dos comprimidos de Adderall dela e pensei, uau, é assim que pessoas normais se sentem sempre. O que está acontecendo? Fiz toda a lição, prestei atenção na aula, fui para casa e limpei meu quarto. Fiquei impressionado. Depois consegui uma receita disso e terminei a faculdade de Direito. Então pensei, quer saber? Isso pode não ser bom para mim, pois esqueço de comer por 12 horas e sinto dor de cabeça. Isso talvez não seja bom para mim, já que minha frequência cardíaca em repouso é 120 BPM. Anfetaminas não fazem bem ao corpo. Decidi que isso é insustentável. Eu não posso simplesmente tomar isso. Eu não posso tomar isso por 50 anos, ou seja lá quanto tempo eu ainda tenho. Eu simplesmente não posso fazer isso comigo mesmo. Então acho que agora talvez exista um teste que realmente seja mais substancial para isso. Bem melhor. Tá um pouco melhor, mas não muito. Eu disse ao meu médico, tomei o remédio de TDAH da minha namorada e funcionou. Ele respondeu: você bate muito o pé, aqui está a receita. Fiquei surpreso. Só isso? Um médico do Serviço de Saúde da Universidade de Michigan me seguiu e disse: por favor, não tome esse remédio, isso pode te matar. Então pensei: basta. Ele disse: isso matou um garoto no Canadá de 17 anos que teve ataque cardíaco. Por favor, pare de tomar isso. Ele me passou a receita, mas quase implorou para eu não tomar. Pensei, nunca vi um médico tão preocupado. Talvez eu devesse pesquisar. Esse "não tome, por favor" me chamou a atenção. Então esse foi meu último frasco de Adderall. Acho que ficamos mais atentos a isso após vermos as consequências. Estudos mostram que crianças que usaram Adderall jovens acabam ficando mais baixas. Eles realmente conseguem ver esse efeito fisiológico de ficarem mais baixos mais tarde na vida. Então, agora há muitas dúvidas sobre o quão bom é medicar desse jeito, sabe? Psicologicamente também. O que isso ensina? Que não há intervenções comportamentais possíveis agora? Só resta o remédio, principalmente na infância. Como isso afeta nossa psique? Como isso afeta nossa autopercepção e a ideia de que só consigo me concentrar com remédio?
Agora vemos que o desempenho realmente não melhora. A percepção de desempenho melhora com Adderall, mas vários estudos mostram que o desempenho real em testes cognitivos não melhora. Eu não sabia. Isso é loucura pra mim, mas é bom. Parcialmente por causa do efeito placebo também, né? Você provavelmente está certo. Dar um placebo dizendo ser um comprimido de concentração faz as pessoas se saírem e se sentirem melhor, pois placebos são muito eficazes. Isso não significa que sejam falsos. É que você sente o que espera sentir. Isso me lembra quando você fala para as pessoas que estão bebendo vinho, que é um vinho sofisticado de uma região da França, e elas dizem, ah, é delicioso. Você diz, é brincadeira, é só vinho barato do Trader Joe's. Eles respondem, ah, eu sabia. Você fala, cara, você é sommelier, tá demitido. O que é fascinante sobre esse estudo? Esse estudo foi feito em Harvard, onde deram para eles uma garrafa de vinho barato e uma garrafa de vinho caro. E eles perguntaram o que achavam desses dois vinhos diferentes, que na verdade eram o mesmo vinho. Eles só foram informados que os preços eram diferentes, e o que estavam monitorando era o que acontecia com o fluxo sanguíneo no cérebro deles. Assim, podiam ver quais áreas do cérebro ficavam mais ativas ao receber vinho barato ou caro. O mais interessante é que, ao receberem o vinho que achavam mais caro, mesmo sendo o mesmo vinho, não só diziam que tinha sabor melhor. Os cérebros deles ficavam ativos, como se realmente fosse melhor, como se estivessem aproveitando mais, então eles não estavam mentindo, eles não estavam inventando. O cérebro deles realmente esperava que tivesse um sabor melhor e então enviava sinais para a atenção consciente deles de que, uau, esse vinho é melhor, mesmo sendo o mesmo vinho. Existem suplementos, eu estava conversando com um cara que fabrica suplementos e eu falei, ele disse, você pode experimentar isso? E eu falei, cara, tenho que ser honesto com você, isso tem um gosto horrível, é azedo, é amargo. É tudo que eu não queria comer. Ele só disse ok e me deu outra versão adoçada com muita estévia. E eu falei, agora está amargo, nojento e doce demais. E ele disse, ok, não vou te contar quais outros ingredientes tem aí. Você pode testar por alguns dias e me dizer qual acha melhor? Não só pelo sabor, mas qual funciona melhor. Eu disse que não dava muito para saber, mas que, infelizmente, o mais desagradável parecia funcionar melhor. Ele respondeu que os ingredientes são os mesmos. Eu só queria ver se as pessoas achavam que esse suplemento, que supostamente faz alguma coisa, seria percebido como mais eficaz se tivesse um gosto horrível, em vez de só ser absolutamente amargo. E eu falei, é mais palatável quando é muito doce porque não me dá vontade de cuspir, mas na verdade é um gosto objetivamente pior, ou subjetivamente eu acho pior. E ele disse, perfeito. Sim, esse foi o que eles lançaram no mercado. E eu falei, ah, interessante. Sabemos que comprimidos grandes são mais eficazes do que comprimidos pequenos. Sabemos que injeções são mais eficazes do que comprimidos. Sabemos que cirurgias falsas, em que apenas abrem e costuram sem fazer nada, podem ser ainda mais eficazes e incrivelmente eficazes. Essas cirurgias falsas, quando fazem essas cirurgias placebo, podem ser incrivelmente eficazes para curar os sintomas subjetivos das pessoas. Agora, o que é importante perceber é que existe uma diferença entre doença e enfermidade. Certo, doença e enfermidade são duas coisas diferentes. Doença está no corpo, enfermidade está no cérebro. Certo, doença é ter um osso quebrado, câncer. Placebos não servem para isso, não curam esses casos. Mas eles funcionam muito bem quando se trata de enfermidade. Enfermidade está na mente, certo? Dor está na mente. Onde mais a dor poderia estar? A dor não está aqui, não está aqui, está nas suas costas. Toda dor está no cérebro. Toda dor é real. Toda dor é real. E também toda dor está na mente. E o que aprendemos com esses poderes da crença, né, o poder da atenção, antecipação, capacidade de agir, é que quando você pode controlar esses botões, e todos nós temos isso dentro de nós, você pode fazer coisas incríveis. Por exemplo, eu falo sobre esse cara, Daniel Gisler, que passou por uma operação de 55 minutos, onde o bisturi corta a pele dele, parafusos são retirados do osso dele. E eu vi o vídeo, Jordan. Eu não acreditaria se não tivesse visto o vídeo. E ele faz tudo isso sem nenhuma sedação. Sem anestesia geral, sem anestesia local, nada. Ele está completamente consciente e acordado. E acontece que o mais louco é que isso nem é tão louco assim, porque dezenas de milhares de pessoas já fizeram o que chamam de hipnossedação. Eles fazem isso na Suíça, França, Itália, não é tão incomum. Eles treinam o poder da mente, aquele foco de atenção mencionado antes, para se concentrar em poucos desses pontos de dados. Então, enquanto o cérebro recebe 11 milhões de bits de informação, eles conseguem mudar esse foco de atenção. Parece loucura, mas eu vi as gravações. Eles realmente conseguem fazer isso. Agora, por que estou te contando isso? Não estou defendendo que ninguém faça isso. Eu mesmo não vou fazer isso.
Estou dizendo isso porque se um humano tem esse poder, o mesmo vale para os ratos que nadaram 60 horas. Se os humanos conseguem fazer isso, e isso está documentado, quero dizer, há dezenas de milhares de pessoas que já fizeram essas operações, nós não ouvimos eles gritando de dor e vemos que a pressão arterial, frequência cardíaca e sinais vitais estão normais. Eles ficam totalmente calmos. Se os humanos conseguem fazer isso, do que todos nós somos capazes? Essas são as 60 horas que aqueles ratos continuaram nadando. Nós podemos controlar nossa dor. Ah, você teve uma pequena briga. Ah, o exercício está difícil. Ah, aquele negócio não está indo tão bem. É só controle da dor. Esses problemas da vida envolvem lidar com o desconforto. Se nosso cérebro tem esse poder, podemos usá-lo de formas que nunca imaginamos. Isso é muito legal. É quase um superpoder conseguir fazer isso. Eu fico pensando, será que essas pessoas que conseguem passar por uma cirurgia sem sedação também conseguem, tipo, correr uma ultramaratona? Quero dizer, elas são assim, existe uma sobreposição entre esses casos? Ou sou só um cara comum que faz cirurgia sem anestesia? Se eu conseguisse fazer um tratamento de canal ou cirurgia sem anestesia e ficasse tranquilo, preferiria usar essa habilidade em outra área, não só como um truque no hospital. Bom, a gente vê muitos casos documentados de pessoas que conseguem fazer isso. Como a gente falou do David Goggins antes. David Goggins consegue fazer algo com o cérebro dele que o resto de nós não consegue, certo? Ou pelo menos a gente ainda não aprendeu a fazer. Existem monges no Tibete que praticam jitomo e conseguem elevar a temperatura do corpo, algo já estudado. Eu, como sempre, preciso ver os estudos. Esses caras conseguem elevar a temperatura corporal até um estado febril, algo que só conseguimos quando estamos doentes e pensamos no que fazemos ao ter febre. Quando você fica com febre, você vai até a farmácia e diz, me dá um antitérmico. Bem, por que nós temos febre? A febre não é causada pelo patógeno. Não é causada por vírus ou bactéria, a febre é causada pelo seu corpo. Seu corpo torna o ambiente hostil para a bactéria ao tentar eliminá-la, graças ao sistema imunológico. Então todos nós temos a capacidade de criar uma febre. Se você já teve febre, você tem esse poder. Essas pessoas aprenderam a acessar a mente consciente para criar essa sensação. Não estão correndo, apenas sentadas, meditando. Temos poderes ocultos que achamos inacessíveis, mas o fato de humanos demonstrarem essas habilidades mostra que todos realmente temos acesso a elas. Isso é louco pra mim. Parte disso vem, infelizmente, de muitas dessas... não sei se quero entrar nesse assunto. Conversei com pessoas que fazem coisas semelhantes e muitas tiveram traumas na infância. Sinto que muito disso tem a ver com colocar a dor em outro compartimento. E isso vem de ser forçado a suportar muita dor, infelizmente, desde cedo. Acho que David Goggins fala bem abertamente sobre isso. Acho que ele foi uma criança terrivelmente abusada. Será coincidência você conseguir fazer isso por causa disso? Não tenho certeza, mas não acho que seja coincidência. Isso é uma daquelas coisas que a perspectiva histórica te dá um novo entendimento. Sabe, de onde veio a ciência do placebo? Onde ela começou? Ela começou nos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial, onde os soldados levavam seus companheiros para o médico, arrastavam seus amigos e diziam: Médico, médico, você precisa ajudar meu amigo. Meu amigo foi baleado. Meu amigo foi baleado. E o médico virava para o soldado e dizia: Soldado, seu braço foi arrancado. E o soldado olhava para baixo e dizia: Meu Deus, estou sem meu braço. Porque o cérebro é capaz de desfazer essa compartimentalização. Isso é algo conhecido do ser humano. Pense nisso. Por 200 mil anos, os humanos não tiveram o tipo de existência sem dor que temos hoje. Levamos uma vida especial por não sentirmos dor constante. Os reis da França tinham abscessos, cáries, parasitas, vírus e todo tipo de pústulas supurando pelo corpo durante toda a vida. Como eles funcionavam, como as coisas eram feitas. Porque eles não sentiam o que nós sentimos. Se temos uma dor nas costas, já achamos que é crônica e precisamos de todo tipo de intervenção. Porque não temos mais essa habilidade. Ainda bem, graças a Deus, não quero voltar para aquela época. Mas as pessoas sempre souberam compartimentalizar a dor. Só perdemos essa habilidade porque não vivenciamos isso hoje. Engraçado. Isso me lembra quando você lê a literatura antiga, é tipo, o que aconteceu? Bem, ele tinha algo na barriga e o médico receitou pílulas de arsênico. E é tipo, ok, agora ele está... E mercúrio? Como ele morreu? Ele bebeu mercúrio e arsênico. E é tipo, uau, meu Deus, por que ele fez isso? Ele queria se livrar desse parasita. Funcionou? Não, mas ele morreu. Bem, então funcionou, mas ele também morreu, infelizmente. São todas aquelas antigas intervenções médicas. Você pensa, o que faziam antes da odontologia se sentia dor de dente? A resposta, passava umas 2 semanas realmente horríveis.
É isso mesmo. As pessoas estavam sempre com dor, e há histórias malucas sobre presidentes dos Estados Unidos. Sabe, Thomas Jefferson morreu no dia 4 de julho. Isso foi visto como uma grande coincidência. John Adams também morreu em 4 de julho, assim como um terceiro presidente americano. Então, acontece que há algo aí. Quero dizer, esses 3 casos são bem documentados. Também há casos documentados de mulheres judias. Não, desculpe, mulheres chinesas e pessoas judias que também têm dias significativos no calendário em que é mais provável que morram, onde elas prolongam a vida para morrer em datas importantes. Então funciona dos 2 jeitos, que o poder da crença, de novo, nada disso é mágica. Eu não sou esse tipo de pessoa mística. Eu preciso ver a documentação, eu preciso ver as evidências. E existem muitos estudos ruins por aí que não são bem conduzidos, mas há vários estudos que mostram que o cérebro tem muito, muito mais poder do que a gente imagina. Eu já fiz episódios sobre dor. Um com Rachel Zoffnes, que é extremamente popular, episódio 661, e ela fala sobre isso. A dor eu esqueci a palavra que ela usa, mas basicamente não é só física, também é mental, com componente neuroplástico. Mental. Sim, é meio que um efeito holístico ou uma forma holística de tratar a dor. E pessoas que têm dor crônica, então elas podem ter fibromialgia, que basicamente não estou tentando menosprezar o transtorno de ninguém ou dizer que um transtorno não existe. Eu definitivamente acredito que existe. Para mim e outros, fibromialgia é quase um diagnóstico dado quando o médico diz, não sei, acho que é isso. Sua dor está faltando, é assim que eles chamam. Eles chamam de diagnóstico de exclusão. Quando não conseguimos descobrir o que está causando os sintomas, é assim que chamamos. O mesmo ocorre com a dor crônica, que é definida como dor persistente por 6 meses após dano físico, mesmo sem encontrarmos lesão. E mesmo assim, você ainda sente dor 6 meses depois, porque o corpo deveria, na verdade, o cérebro deveria aprender a diminuir essa dor. Por que a dor crônica persiste? Por que a fibromialgia persiste com seus sintomas? Aliás, essa doença representa 80% dos gastos com saúde. Você sabia disso? Apenas 20% dos nossos gastos com saúde são para doenças reais. 80% é para tratar enfermidades. É só para tratar os sintomas dessas doenças. Então, por que o cérebro faz isso? Isso é chamado de ciclo medo, dor, medo. Quando temo que algo me machuque, foco mais nisso. A atenção se estreita nesses sinais, certo? Dor é só mais um sinal. Dor não é sofrimento, são coisas diferentes. Dor é uma sensação. Sua interpretação desse sinal o transforma em sofrimento. Foi o que aconteceu comigo quando tive dor nas costas. Se eu sentisse uma fisgada nas costas, pensava, estou ficando mais velho. Então isso é só o começo de algo terrível. É melhor eu colocar gelo, é melhor eu aquecer, é melhor eu deitar, é melhor eu elevar, é melhor eu fazer isso, é melhor eu fazer aquilo. E se não passar, e se isso durar para sempre, só vai piorar. E eu me deixava levar por esse medo constante, focando minha atenção na dor, o que só aumentava e piorava ainda mais a dor. E então meu cérebro lembrava disso e o ciclo continuava de novo e de novo. Nesse contexto entra a terapia de reprocessamento da dor, tema do Dr. Loftus, que visa reverter esse ciclo e comunicar ao cérebro que você está seguro. Estou seguro, a dor é só um sinal. Após aprender a terapia de reprocessamento da dor, passei a fazer justamente o movimento que causava a dor inicialmente. Eu costumava sentir muita dor quando sentava em uma cadeira, certo? Era aí que eu sentia dor nas costas. Antes, isso me assustava muito, era terrível e eu precisava deitar pelo resto do dia. Agora, sempre que sinto aquele pontada de dor, eu faço o mesmo movimento 10 vezes. Repito o movimento 10 vezes para mostrar ao meu cérebro que a dor é só um sinal. A dor é só um sinal, um dado, nada está errado aqui. E assim, podemos usar essa dor. Outra coisa que eu faço é entender que vai levar tempo. Parte da maldição de ter alívio instantâneo o tempo todo é que quando o alívio instantâneo não vem. Então você tenta algum tipo de tratamento, coloca gelo, toma um comprimido, faz isso e o alívio não vem instantaneamente. Bem, agora isso começa a gerar mais medo. E se esse tratamento não funcionar? Bem, agora vou ficar preso com isso para sempre. E claro, sabemos que o medo perpetua a dor e a dor perpetua o medo. Isso é interessante. Você disse no livro algo que imagino ser um refrão comum que é: remédios não ensinam habilidades. Não que a medicação não funcione, mas você precisa de habilidades e medicação para recuperar o controle quando se trata de algo como a dor. E isso se encaixa bem, ou devo dizer, sim, se encaixa bem com essa ideia de fechamento de identidade que você mencionou mais cedo no programa, que é rotular as pessoas limita suas habilidades. Se você diz, eu sou apenas TDA, não consigo fazer isso, ou eu tenho essa condição, não consigo fazer isso, ou meu filho ou filha tem essa condição, ela não consegue fazer isso.
É como diz a frase de autoajuda: se acha que pode ou não pode, está certo. Sabe, é uma daquelas coisas que as pessoas dizem para fazer tudo parecer ilimitado. Isso aqui é meio que o inverso disso. No geral, é melhor não fazer do trauma ou de uma condição o centro da sua identidade. Sim, isso mesmo. Infelizmente vemos isso com frequência. Eu acho que, sabe, com trauma, você mencionou trauma. Acho que a terapia do trauma está passando por uma espécie de segunda fase, parecido com o que aconteceu com a dor alguns anos atrás. Agora estamos realmente reavaliando a dor. Antigamente a dor era considerada outro sinal vital, certo? Eles mediam sua pressão arterial, sua frequência cardíaca, sua temperatura e perguntavam: quanta dor você está sentindo? Bem, o que isso criou? Aliás, eles não fazem mais isso. Costumavam ter esses gráficos nas clínicas. Quanta dor você sente? Dê uma nota para a sua dor. Perguntavam isso o tempo todo. Carinha sorridente. É, exatamente. As carinhas sorridentes. Isso mesmo. E eles não fazem mais isso porque o que a gente estava fazendo era hiperfocar na dor, o que causava ainda mais dor. E então estamos fazendo algo. Estamos começando a encontrar algo parecido quando se trata de terapia focada em trauma, que a terapia focada em trauma, ficar constantemente revivendo a origem desse trauma e trazendo isso à tona. Acontece que, primeiro, isso não ajuda todo mundo, mas isso já era de se esperar. Nenhum tratamento pode ajudar todo mundo. Mas também acontece que nossas memórias são muito falíveis. No livro, eu estava contando para um amigo meu sobre esse trabalho que venho fazendo, essa pesquisa sobre crenças. Ele disse: sabe de uma coisa? Isso me lembra algo da minha vida. Esse é meu amigo Chris. E ele disse: sabe, eu não tive a capacidade de chorar durante toda a minha vida adulta. Isso prejudicava meus relacionamentos. Eu começava um relacionamento com uma garota de quem gostava muito e a gente se apaixonava. E invariavelmente, sabe, 2 ou 3 vezes acontecia de a gente ter grandes brigas porque eu não conseguia chorar. Tínhamos um momento emocional e eu não conseguia retribuir. Eu não conseguia chorar. O motivo de eu não conseguir chorar era que quando criança fui ao funeral do meu primo. E eu me lembro de haver tanta tristeza, todo mundo estava tão arrasado com a morte do meu primo, que eu decidi ali mesmo que nunca mais choraria. E desde os meus 8 anos de idade, eu não chorei nenhuma vez na vida adulta até contar para minha irmã que esse era o motivo pelo qual eu não conseguia manter meus relacionamentos amorosos. Ela se virou para mim e disse: Ei, Chris, era a irmã mais velha dele. Ela falou: Chris, eu fui àquele funeral e você não. Você ficou em casa com a babá e não foi ao funeral. Acontece que ele tirou essa história de algum lugar. Ele não fez isso de propósito. Ele acreditava que era um fato. Ele acreditava que era um fato, mas não era um fato. Era apenas uma crença. E ele escolheu manter isso durante todos esses anos e nunca realmente refletir sobre o fato de que as memórias são incrivelmente valiosas. Se você olhar, veja o trabalho de Elizabeth Loftus, como ela implanta memórias de, sabe, um passeio de balão que as pessoas nunca fizeram. Elas vão contar como o passeio de balão foi divertido, sobre o vento nos cabelos e a roupa que usaram, lembrando detalhes vívidos de algo que nunca ocorreu. E fazemos isso o tempo todo. E que toda vez que a gente relembra uma memória, estamos revivendo essa memória e reescrevendo essa memória com base no nosso humor atual, com base no que está acontecendo em nossas vidas. Cara, isso é muito interessante. Eu sei que estamos ficando sem tempo. Eu adoraria falar um pouco sobre essa questão da oração, porque eu sou basicamente um ateu. Eu não sou, preciso deixar isso claro, um daqueles ateus que acham que pessoas religiosas são burras e devem ser ridicularizadas. Eu não sou esse tipo de ateu. Sou apenas um ateu que pensa: tanto faz, não é pra mim. Não nasci nem fui criado com isso. Você vê diferente e gostaria de ouvir sobre a ciência da oração. E eu sei que muitos dos meus ouvintes são pessoas de fé e acho que eles vão se interessar especialmente por isso. Sim, isso é algo sobre o qual eu definitivamente mudei de opinião. Eu costumava rezar quando era muito jovem. Quando eu tinha 6 anos, minha família tinha vindo para a América e foi enganada por um americano sem escrúpulos que viu que, sabe, meus pais mal falavam inglês e ele roubou basicamente tudo o que eles tinham. Eles abriram um negócio juntos e ele enganou meus pais. Lembro das brigas terríveis, quase se divorciaram, quase deixamos o país por falta de dinheiro. Foi quando eu costumava rezar. Conforme cresci, fui deixando isso de lado, pensava, com quem estou falando, ninguém ouve. Acabei me tornando agnóstico, ateu. E por anos e anos e anos eu nunca rezei. Não fazia sentido para mim, não me tocava. E então, enquanto eu fazia essa pesquisa sobre crenças, eu não conseguia ignorar as pesquisas que mostravam o quão poderosa é a oração.
E eu meio que achava que isso era algo que nunca seria pra mim, porque eu pensava, bem, se eu não tenho fé, como posso rezar? Apesar de comprovado que há evidências de que quem reza vive mais, é mais feliz, tem relacionamentos melhores, ganha mais e contribui mais para a comunidade. Essas coisas boas acontecem para quem reza. Eu achava que não era pra mim, pois não sigo uma tradição religiosa específica. E então eu me deparei com um estudo que me deixou impressionado. E nesse estudo, eles pediram aos participantes para fazerem esse teste padrão de tolerância à dor que temos. Basicamente, o que você faz é pedir para as pessoas colocarem as mãos em um recipiente com água muito, muito gelada, água super gelada. Queremos ver quanto tempo você aguenta o frio antes de tirar a mão. Nos estudos, analisam seu rosto e contam quantas vezes você faz caretas ou reclama. É assim que eles avaliam quanta dor você tolera. Eles tinham três grupos, um de controle e outro de pessoas com tradição de fé que oravam. O outro grupo era de pessoas sem tradição de fé, para quem ensinaram a orar. Eles sugeriram: use algo significativo para você no lugar da palavra Deus. Então, Mãe Natureza, a soma de todas as forças, universo, qualquer coisa que seja significativa para você, mas queremos que você siga essa prática de oração. Eles descobriram que, ao trazê-los de volta, mediram quanto tempo aguentavam no teste de tolerância à dor. Isso. Pessoas com tradição de fé que oravam suportaram a dor por mais tempo que o grupo de controle, mas até quem não tinha uma tradição de fé e orou também aumentou sua tolerância à dor. Então, o próprio ato de orar parece ter essa incrível resposta placebo. Parece fazer algo em nós que nos permite tolerar a dor por mais tempo. Provavelmente é o fato de estarmos fazendo exatamente o que falamos antes. Você está ensaiando na sua mente a dor pela qual está passando. Então, quando as pessoas oram, elas estão pensando em seus problemas. Elas refletem sobre os desafios que enfrentam. Elas buscam sentido em um ser ou poder superior para ajudá-las a enfrentar aquela situação, certo? Elas têm um mecanismo para lidar com esse desconforto, mas estão imaginando, estão fazendo aquele tipo de contraste mental que mencionamos antes para resolver o problema e superar esse desconforto. Então eu peguei essa pesquisa e pensei, uau, isso é muito interessante, mas como eu rezo sem ter fé? O que eu fiz? Parece piada, mas aconteceu mesmo. Eu fui até um rabino, um imã, um padre, um monge e um swami, parece começo de piada. Participei dessas 5 práticas religiosas, sem pesquisa científica. Apenas procurei 5 líderes e fiz a mesma pergunta a todos. A pergunta era, como rezar mesmo tendo dúvidas ou não tendo certeza sobre Deus, certo? E eu tirei dessas conversas 5 práticas que qualquer pessoa pode fazer, inclusive pessoas que estão questionando, mesmo que talvez você nem acredite em nenhum poder sobrenatural, como eu não acredito em um poder sobrenatural. Talvez você tenha alguma tradição de fé. Fantástico se isso te faz bem. Maravilhoso. A pior categoria, na verdade, são as pessoas espirituais, mas não religiosas, que hoje formam a maior comunidade religiosa. Hoje a gente chama esse grupo de sem religião, certo? Não freiras, as freiras católicas. A maior comunidade religiosa dos Estados Unidos é formada por pessoas sem fé. E acontece que pessoas que não têm tradição de fé e se consideram espirituais, mas não religiosas, apresentam maiores incidências de fobia, elas têm taxas mais altas de ansiedade e taxas mais altas de depressão. Então, isso na verdade é o pior de todos os mundos. E o que eu descobri pra mim mesmo é que posso orar mesmo sem ter certeza sobre o sobrenatural. Eu ainda recebo os benefícios. E por isso eu usei essas práticas de oração na minha vida. E por que não? Não me custa nada, melhora meu bem-estar, me sinto mais calmo e em paz. É maravilhoso. Isso é algo sobre o qual mudei de opinião. Por que pessoas espirituais, mas não religiosas, têm situação pior? Sabemos o motivo. Sim, nós achamos que é porque elas abandonaram muitas dessas práticas que, veja só, as pessoas vêm fazendo há milhares de anos. E deve haver algum tipo de benefício psicológico. Por exemplo, se conectar com a comunidade. Então, se você não tem algum tipo de tradição religiosa, você não tem esse lugar para ir, como uma igreja, uma sinagoga, uma mesquita, onde você sabe que se alguém está doente, é seu dever cuidar dessa pessoa, e se você estiver doente, eles vão cuidar de você. Você acaba ficando meio que sozinho. Então, esse é um ponto. Eles não têm essas práticas regulares. Eles não têm a capacidade ou os rituais em suas vidas que os lembram de se conectar com algo maior. Eles não têm necessariamente essas práticas porque meio que precisam criá-las por conta própria. Procurei compartilhar com todos, seculares ou religiosos, os princípios que aprendi com essas 5 grandes religiões e que qualquer um pode adotar.
Por exemplo, do judaísmo, eu tirei o que o rabino me disse que era um versículo da Bíblia, onde os israelitas recebem os 10 mandamentos e eles os recebem. E eles não perguntam, ei, isso é verdade? Eles dizem, o que significa que faremos e ouviremos. Então, o fazer vem primeiro, certo? E o rabino foi engraçado. Eu perguntei a ele, eu disse, Rabino, como alguém reza mesmo tendo dúvidas sobre Deus? E ele disse, ele meio que olhou para os dedos, ele falou, então existe essa força onipotente, onisciente, que é a criadora de tudo, e você não tem dúvidas. É isso mesmo? Nenhuma dúvida. Então ele disse, todos duvidam. Tudo bem, talvez você duvide mais que outros. Todos duvidamos. Duvidar é saudável. Então ele incutiu essa prática de, sabe, fazer o ritual, fazer as práticas, você não precisa ter certeza de nada. Defendo que as pessoas retomem suas tradições religiosas e as incorporem ao dia a dia, pois isso traz muitos benefícios. Essas instituições religiosas também deveriam parar de exigir teste de pureza, certo? Ninguém pergunta ao Papa se ele acredita em tudo da Bíblia. Não deveríamos perguntar às pessoas quando elas chegam a uma igreja se elas acreditam em absolutamente tudo, certo? Acho que perdemos muito quando tentamos manter esse padrão de que, bem, eu não vou, era isso que eu costumava fazer. Só pisaria numa instituição religiosa se soubesse que aquilo é um fato, por isso não é pra mim. Eu estava perdendo muita coisa. Isso é tão interessante. Cara, tem muita coisa aqui. O livro tem ainda mais efeitos das redes sociais sobre a crença. Vamos encerrar, pois estou convencido de que as redes sociais geram contágio social para várias coisas, não apenas compras ou tendências. Quero dizer, é muito difícil. Existem assuntos delicados para tantas pessoas, então estou pisando em ovos aqui. Mas eu acho que muitas coisas que estamos vendo hoje, sobre as quais algumas pessoas têm crenças ou opiniões fortes, talvez sejam causadas em parte pelo contágio social. Há um exemplo inofensivo da epidemia de desmaios, sobre o qual gostaria de falar. Também podemos encerrar com o caso dos pênis encolhendo. Esses são os exemplos mais leves, pois realmente acredito que muitos transtornos alimentares e semelhantes provavelmente têm um elemento de contágio social, causado em parte pelas redes sociais, mas essas coisas são pesadas. E eu prefiro, acho que talvez um médico deva lidar com isso. Mas vamos falar sobre algo um pouco mais leve, como a epidemia de desmaios e os pênis encolhendo, porque eu realmente acho que as pessoas acham que suas crenças fazem delas pensadores independentes, certo? Essas pessoas são, de certa forma, ainda mais suscetíveis ao contágio social. É isso mesmo, porque elas não conseguem aceitar essas outras perspectivas. Você precisa ser capaz de articular esses outros pontos de vista para enxergar a validade neles. E quando você faz isso, você também percebe como a sua visão pode estar errada, e esses efeitos de contágio social são fascinantes. Teve um caso incrível em Portugal, onde numa noite centenas de meninas entre 12 e acho que 16 ou 15 anos começaram a lotar as prontos-socorros dos hospitais. De repente, todas essas meninas começaram a ficar doentes, mas elas estavam apenas em uma faixa etária muito específica e todas apresentaram a mesma condição. Todas tinham cólicas estomacais e iam aos prontos-socorros, mas ninguém descobria o motivo. Como um vírus afetaria só meninas dessa idade? Ou seria intoxicação alimentar? Ninguém sabia. Acontece que houve um episódio de uma novela em que uma personagem daquele programa pegou algum tipo de doença estranha e rara e ela tinha exatamente aquela idade. E então todas as pessoas daquela idade que assistiram ao programa, quer dizer, não todas, mas muitas dessas meninas também apresentaram esses sintomas. Sabe, a gente sabe que existe um fenômeno parecido quando estudantes de medicina vão para a faculdade no primeiro ano e ouvem falar de todas essas doenças, eles ficam convencidos de que têm todas elas. Então existe esse efeito. Existe um efeito de contágio social. E isso acontece, sabe? Há muitos e muitos exemplos. Claro, tem o caso dos pênis encolhendo, que aparece a cada poucos anos. Há uma epidemia em que as pessoas estão convencidas de que alguém na comunidade, que elas acham que é uma bruxa, está roubando seus pênis. E isso é uma prática muito, muito antiga. Essa crença já existiu em vários lugares. Agora está restrita a algumas partes da África, mas antigamente também existia em partes da Europa. Temos documentação desse tipo de epidemia, crises de desmaio, então acontece que é exatamente isso que pode acontecer. Suas crenças limitantes podem realmente ser contagiosas. O fenômeno atual nas redes sociais, essa epidemia de autodiagnóstico, já é ruim, ainda mais porque a psiquiatria alimenta isso. Muitas vezes, ocorre uma medicalização excessiva de diferentes situações. Não é só nervosismo, é considerado transtorno de ansiedade, transtorno social, tudo recebe um diagnóstico.
Isso já não fosse ruim o bastante, agora temos pessoas criando do nada diagnósticos que nem existem. Síndrome do impostor. Isso não é uma síndrome, nem existe. É uma crença limitante que você adotou para se explicar, como o efeito Rumpelstiltskin. Para muitos de nós, isso não ajuda e vira uma limitação. Acho que é tudo por hoje, meu amigo. Passamos do tempo. Obrigado por seguir comigo nessa. Foi um prazer conversar. Muito interessante. O livro traz muito mais, cara. Tem vários temas que não abordamos, como agência, seus benefícios, locos de controle interno e externo, questões de dor e mais sobre ansiedade. Há muitos pontos, inclusive como as marcas exploram isso. Nem tivemos tempo de abordar esses temas. O lado comercial disso também me interessou. Muito obrigado mesmo. E eu sei que muita gente, espero eu, vai repensar algumas das suas crenças limitantes e negativas com base no que conversamos hoje. Obrigado, Jordan. Eu agradeço. Foi divertido. Conversei com pesquisadores de ciência da computação e eles ficam impressionados. Fazemos algumas interações com o bot. Nós nunca analisamos o que acontece quando você faz 100 prompts, ou 200, ou 1000 prompts. Tipo, eu não consigo acreditar em como isso foi persuasivo. Pessoas estão realmente morrendo por causa disso. Esses chatbots, de modo geral, mexem com a cabeça das pessoas. O bot, porém, é manipulador. De que pequenas maneiras isso está nos afetando? Com 700 milhões de usuários, parece que estamos sendo empurrados como sociedade. Não é positivo.